Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vai ser mais uma receita da Fatias de Sucesso no sabor Red Velvet. Eu espero muito que vocês gostem. E se você quiser saber o passo a passo da receita junto com todos os ingredientes, é só continuar assistindo. Então vamos para o vídeo. E para a massa nós vamos precisar de 6 ovos, 2 xícaras de açúcar refinado, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de cacau em pó, 200 ml de leite integral, 50 ml de óleo, 3 colheres de sopa de corante em gel vermelho, 1 colher de chá de vinagre de álcool e 1 colher de sopa de fermento em pó. E vamos começar batendo os ovos com o açúcar por volta de 5 minutos ou até que eles dobrem de volume e fique uma mistura mais esbranquiçada. Aqui então já tenho o leite aquecido junto com o óleo, estão mornos. Vou misturar o cacau em pó junto a essa mistura líquida. E em seguida também o corante em gel. Mistura muito bem esses ingredientes e em seguida já pode adicionar também o vinagre de álcool. O vinagre, além de ajudar a intensificar mais a cor do vermelho, ele também em contato com o leite dá uma leve talhada, e isso em contato com a massa do bolo faz com que crie bastante bolhas e deixe seu bolo bem fofinho. Agora com o creme de ovos já batido, você reduz a velocidade da batedeira e vai adicionando aos poucos o líquido que a gente acabou de misturar. E em seguida já pode ir adicionando também com a velocidade baixa da batedeira a farinha de trigo já peneirada. Adiciona em forma de colheradas. E por fim, quando você adicionar toda a farinha, você desliga a batedeira e mistura o restante com o mesmo batedor da batedeira. E vejam só que cor linda que ficou a nossa mistura da massa. Nesse momento já está pronta, só falta a gente colocar o fermento em pó. Reparem também que a massa está cheia de bolhas de ar, isso é por conta do vinagre, tá pessoal? Ele é o tchan da massa, deixa a massa super fofinha, bem aerada e também ela fica muito úmida. Misturado o fermento em pó, sua massa já está pronta. Transfira a massa para 2 formas com fundo de papel manteiga. Essas formas têm a medida de 20 centímetros com 7 de altura, são da Capa Ross Formas. Você pode utilizar a que você tiver aí na sua casa. E você vai dividir a massa nessas 2 formas e levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35, 40 minutos, ou até que você espete um palito no centro do bolo e ele saia limpo, aí já está pronto. E para o recheio nós vamos precisar de 1 lata de leite condensado, meia caixa de creme de leite, 250 ml de leite integral, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de amido de milho, 250 gramas de chocolate branco picado, 6 colheres de sopa de leite em pó e 300 gramas de cream cheese. Em uma panela vamos adicionar todos os ingredientes, exceto 50 ml do leite e também a farinha de trigo e o amido de milho. Então dentro da panela foi o leite condensado, creme de leite, leite em pó, cream cheese, leite e também o chocolate branco. Misture muito bem e leve ao fogo médio para baixo, mexendo sempre até começar a engrossar e também começar a dar bolhas de fervura. Agora com o leite reservado e também o amido de milho e a farinha de trigo, nós misturamos muito bem. E quando então seu creme começar a dar bolhas de fervura, você desliga o fogo e você peneira essa mistura do leite junto com a farinha e o amido. E volte a misturar, ligue o fogo no médio para baixo, mexendo sempre agora por 10 minutos. É essencial o ponto desse creme, porque ele precisa ser muito bem estruturado para ter altura no nosso bolo. Passando os 10 minutos é assim que fica o nosso creme, fica super consistente, bem bonito. Agora já está pronto. Desliga o fogo e transfere para um recipiente, coloca um plástico em contato para não formar uma película e deixe esfriando totalmente, de preferência fora da geladeira.
Aqui está então 150 gramas que eu reservei do recheio já pronto. Agora eu vou adicionar um pouco de creme de leite. Aqui eu coloquei por volta de 100 gramas de creme de leite. Coloquei um pouco, depois eu misturei mais um pouco. E misturou muito bem, a gente vai deixar ele mais cremoso para a gente utilizar no final da cobertura. Ficando assim, agora é só você reservar dentro da geladeira. Os bolos prontos e frios também, agora a gente vai cortar o bolo. A gente vai precisar de 2 fatias iguais e 2 fatias grossas como essa, tá? Aqui no caso eu preciso retirar o topo de cada bolo e deixar os dois da mesma altura. Reparem que tem um mais alto que o outro, então agora a gente vai cortar pra gente deixar da mesma altura que o outro. Lembrando para vocês que essa massa eu assei apenas com fundo de papel manteiga e não untei as laterais, mas fica a seu gosto. Lembrando que se você untar, vai interferir na massa por fora, a cor no caso. E vejam que massa linda que fica, ela fica muito úmida, muito mesmo, e vale muito a pena você testar. Você consegue fazer também bolos no pote com ela, ela não resseca dentro da geladeira, fica muito boa. E partindo para a montagem, com a mesma forma que assamos o bolo, forrei com 2 plásticos abertos, porque eu preciso de um plástico bem alto. Agora eu coloco primeiro o disco de massa. Umedeço muito bem com a calda básica de água e leite condensado, você pode utilizar a calda da sua preferência. Até um suco de morango aqui fica muito gostoso. E esse é o resultado do nosso recheio já frio. Eu deixei esfriando em temperatura ambiente, demorou por volta de umas 6 horas, mas reparem na cremosidade. Agora sim, vamos colocar uma camada bem generosa de recheio, vamos colocando em formas de colheradas e depois por último espalhamos. Aqui para esse recheio eu vou separar mais ou menos 150 gramas do recheio já pronto, para depois eu misturar com creme de leite para virar a nossa cobertura no final. Eu vou mostrar para vocês. Colocado o recheio, espalhe muito bem com o auxílio de uma espátula, nivelando ele, e depois vamos colocar o nosso último disco de massa. E colocado o último disco de massa, umedeça novamente, feche esse plástico e leve o bolo para a geladeira, de preferência de um dia para o outro ou no mínimo 8 horas, para que ele fique bem consistente e no lugar para a gente cortar as fatias bem legais. Para a geleia de frutas vermelhas, vamos precisar de 300 gramas de frutas vermelhas congeladas, pode ser fresca também. Eu deixo a dica para vocês da congelada porque é muito mais em conta e é mais fácil de você encontrar também. Vamos precisar também de 4 colheres de sopa de açúcar refinado ou cristal. Misture com o auxílio de uma espátula e ligue no fogo médio e deixe reduzir bastante. Vai soltar muito o suco das frutas vermelhas e depois ele vai começar a reduzir até começar a engrossar. Chegando então nesse ponto, quando começou a engrossar a minha, eu vi que está na consistência desejada ao meu gosto, já está pronto. Você pode tirar do fogo e transferir para um recipiente para deixar esfriando um pouco. Bolo descansado já virei em cima de um tabuleiro, retiro a forma também o plástico e o papel manteiga. Retire o plástico com muito cuidado porque esse bolo é extremamente macio, fofinho, tá? Então para você não danificar o seu bolo. Agora com o auxílio de uma espátula pequena eu vou nivelar um pouco só esse recheio que ficou aparecendo nas laterais do bolo. E para fazer as marcações, você vai precisar de uma faca grande ou de alguma espátula grande como eu estou utilizando aí. Você vai marcar o meio do seu bolo, virar a bailarina ou virar o seu tabuleiro, marcar novamente o meio e fazer isso com 4 marcações. Assim a gente vai garantir 8 fatias praticamente iguais. Ficando assim as suas marcações. E para cortar as fatias é o mesmo truque de sempre. Pegue uma faca afiada e mergulhe em uma água bem quente,
Retire o excesso com um pano limpo e vá cortando nas marcações. A cada vez que você for cortar, você precisa fazer esse processo para que a sua massa não saia muito borrada. E vejam que fatia mais linda que sai desse bolo. Agora é só você repetir o processo com todas as fatias. Vá colocando cada fatia em cima de um papel anti-gordura ou também um papel manteiga se você quiser fechar as laterais depois, como eu vou mostrar para vocês. Vocês também podem deixar o bolo sem cortar as fatias, fazer um bolo inteiro para vender, decorar a parte de cima com uma ganache ou com o próprio recheio que fica muito legal. E cortado todas as fatias, agora a gente vai começar a embrulhar elas. Agora eu vou fechando as laterais do bolo com auxílio de um papel, tá? Esse papel que eu estou utilizando, ele é do site Multicaixas.net, ele é um papel anti-gordura. Você também consegue utilizar um papel manteiga fino para fazer isso. Esse trabalho de você fechar todas as laterais é para quando você for vender as fatias, assim o seu bolo não vai ressecar e você consegue manter esse bolo dentro da geladeira por até uma semana. E como embalagem final, eu deixo de dica para vocês essas que servem para esse tipo de bolo, que fica super legal. Elas têm uma altura ótima que você consegue colocar em cima da sua fatia bombons, brigadeiros, frutas, que não vai melar e não vai bagunçar nada o seu bolo. Essas daqui também são do site Multicaixas.net. E após você guardar as fatias dentro das embalagens finais, você já pode finalizar com a cobertura e também com a geleia. E vamos utilizar como cobertura aquela mistura que nós fizemos do próprio recheio. Coloquei numa manga de confeitar com furo pequeno e faço em forma de zigue-zague em cima do bolo, de cada fatia. E você pode decorar tanto com a geleia, né, que nós preparamos já gelada, ou também com farelos do próprio bolo. Aqui eu estou utilizando o próprio farelo do bolo para finalizar também e fica um charme, fica muito gostoso. Lembrando para vocês que se você utilizar frutas frescas em cima desse bolo, a validade é de 2 dias e se você fizer como geleia, a validade é de 5 dias. Sem a geleia, 7 dias. Agora então vou preparar uma fatia bem especial para vocês aí do canal, para mim mostrar para vocês como que fica a textura desse bolo partido. Quanto ao valor sugerido para a venda, eu sugiro que vocês somem cada gasto que vocês tiverem, desde os ingredientes da massa, do recheio, cobertura e também embalagem final, e você multiplique por 3. Feito isso, é só você dividir pela quantidade de fatias que te rendeu, aqui no caso 8. E essa foi a receita de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês também reproduzam na casa de vocês. Não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam sobre essa receita. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei para me ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e também ative as notificações com o sininho logo abaixo. Um super beijo para vocês e até os próximos vídeos. Tchau!